Muito bem, pessoal. Vamos iniciar agora o estudo do direito administrativo. E aí, claro, a primeira informação que a gente precisa saber é o que é o direito administrativo? Qual é o objeto do estudo do direito administrativo? O direito administrativo estuda basicamente a administração pública, o funcionamento da administração pública, as regras que os órgãos públicos, entidades públicas e servidores públicos devem observar no desempenho das suas atribuições. Vamos estudar os princípios do direito administrativo e na sequência vamos entender todo este conteúdo. Então, primeira informação é essa. Claro que o direito administrativo, então, é um direito que está situado como um ramo do direito público, pois estuda justamente as relações envolvendo a administração pública e os seus servidores, quando se relacionam também com particulares, com relações com pessoas que são de fora da administração. Ao falar em princípios no direito administrativo, nós temos uma classificação que traz, conforme está aí na apostila, né? Tu já deve ter pego aí os materiais adicionais aqui do curso, a apostila. Nós temos aí os princípios que eu coloquei como princípios basilares. Princípios basilares que informam o chamado regime jurídico administrativo. Os princípios basilares do direito administrativo são dois. São eles: a supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses princípios basilares, eles são bem diferentes um do outro. A supremacia é uma grande prerrogativa que é conferida para o administrador, para o gestor público. Em nome dessa grande prerrogativa, chamada de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a administração tem o poder de fazer valer as suas decisões, mesmo quando particulares não concordam. Sempre que se está analisando o interesse da coletividade, quando o interesse da coletividade é confrontado com o interesse de uma pessoa, de um particular, tem que se analisar o que é mais importante, o interesse de toda a coletividade ou o interesse de uma pessoa isoladamente. Vamos exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Imagina que você mora numa avenida e nessa avenida, então, tem um bom fluxo de veículos, tá? Temos aqui duas faixas e um bom fluxo de veículos. Tu mora num prédio residencial e tu não possui estacionamento no seu prédio, não possui vaga de garagem. E aí você gosta de deixar o seu carro estacionado bem na frente do seu prédio, como qualquer pessoa que mora ali também gostaria de fazer. Só que se você estacionar o seu veículo no caminho da faixa, essa faixa de duas vias vai ficar com uma via livre só. E aí, dependendo do trânsito, pode acontecer que as pessoas da cidade tenham muita dificuldade de se locomover de um ponto a outro em razão do tráfego intenso de veículos, causando então um congestionamento, um engarrafamento. Pois bem, e aí que a gente tem uma pergunta. Neste exemplo que eu estou dando, o que é mais importante? O interesse seu particular de estacionar o seu veículo na frente da sua residência? Ou o interesse de toda a coletividade de ir e vir, de transitar de um ponto ao outro em um tempo razoável? Pois bem, nós temos o interesse coletivo preponderando sobre o interesse privado. Isso é a supremacia do interesse público sobre o particular. Claro que isso não é só para o trânsito, isso vale para tudo que a administração faz. Sempre que a administração pública se depara com situações em que o interesse público está sendo limitado por interesse particular, ela tem a prerrogativa de garantir o direito para a coletividade em detrimento, em prejuízo daquele particular. Este que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Muito bem, temos ainda o segundo princípio, a indisponibilidade do interesse público. Ao contrário da supremacia,
que dá para o gestor público uma grande prerrogativa de restringir direitos individuais em nome dos interesses da coletividade, a indisponibilidade de interesse público, pelo contrário, é uma grande sujeição, limitação, restrição ao poder desse gestor. De forma que o gestor público, então, sempre que ele atua, ele tem que estar ciente que ele não é o dono da administração pública, ele não é o dono dos servidores públicos, ele não é o dono dos bens que pertencem à administração pública. O administrador, ele é um mero gestor de bens e interesses da coletividade. Afinal de contas, a quem pertence o patrimônio público? A todos nós. É o interesse de todos que os bens pertencentes ao município, ao Estado e à União sejam administrados da melhor forma possível. E quem está lá é um mero gestor desses bens, não sendo seu proprietário, não podendo abrir mão do interesse público em nome de direitos individuais. Por exemplo, será que seria possível que algum gestor, por sua decisão isoladamente, ele não cobrasse o imposto de alguma pessoa do município? Será que ele pode deixar de cobrar somente por sua livre vontade o imposto de alguém? E a resposta é claro que é não, porque o produto do imposto, aquele dinheiro que é arrecadado com a cobrança de impostos, aquele dinheiro não pertence ao prefeito ou ao gestor, pertence à coletividade. E somente a coletividade que poderia abrir mão, dispor desse interesse. Por isso que o princípio que nós falamos é o princípio da indisponibilidade. É a indisponibilidade do interesse público. Não pode o gestor abrir mão do interesse público. Aí, professor, e como é que existe, então, isenção de imposto? Existe porque os representantes do povo autorizam. Como que isso funciona? Toda isenção de imposto tem que ser por meio de lei. Quem é que faz lei? Os deputados e vereadores, representantes que nós elegemos nas eleições. Então, a administração pública não pode dispor do interesse público. Para que seja dada uma isenção de um imposto, por exemplo, é necessário, é indispensável que exista uma lei. Portanto, a legalidade está muito próxima aqui também desse princípio da indisponibilidade do interesse público. Sem lei que autorize, o administrador não pode simplesmente abrir mão dos interesses da coletividade. Tranquilo, pessoal? Muito bem, esta é a primeira classificação sobre princípios que traz, então, os princípios basilares. Passado isso, nós temos uma classificação muito utilizada e muito cobrada em provas de concurso, que trata dos chamados princípios constitucionais expressos. Princípios constitucionais expressos, eles estarão, esses princípios constitucionais expressos estão na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela possui dois grupos de princípios, lá na Constituição Federal. Isso falando em direito administrativo, é claro. Nós temos os princípios constitucionais expressos e temos aqueles implícitos. Esses princípios constitucionais expressos também podem ser chamados de princípios constitucionais explícitos. Por quê? Porque todos esses princípios expressos que nós vamos estudar estão literalmente, textualmente previstos na Constituição Federal. Se tu abrir o teu mecanismo de pesquisa ao acessar um site que tem o site do Planalto, onde tem a Constituição Federal, se tu digitar ali, por exemplo, legalidade, tu vai ser remetido ao artigo 37. Se tu digitar impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa, todos esses princípios estão expressamente previstos na Constituição Federal como princípios aplicáveis à administração pública ou aos processos administrativos. Além desses princípios chamados de expressos, nós temos também os princípios constitucionais implícitos. Princípio constitucional implícito
ele não está textualmente previsto na Constituição Federal. No entanto, analisando os princípios da Constituição, a lógica do direito, a doutrina, autores de direito administrativo identificaram a existência destes outros princípios, que são chamados de princípios implícitos. Nós vamos começar analisando os princípios constitucionais expressos, conforme está aí no material complementar, né, na nossa apostila que você está acompanhando. Muito bem, princípios constitucionais expressos. Primeiro deles, a legalidade. Lá no artigo 37 nós vamos encontrar 5 princípios constitucionais expressos, né? E eles vão começar com essas iniciais, que formam a palavra limpe. Limpe. Legalidade é o primeiro deles. Impessoalidade é o segundo. Moralidade é o terceiro. Publicidade e eficiência. Todos esses são princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Além deles, nós temos lá no artigo 5º o princípio do contraditório e da ampla defesa. Estes são os 6 princípios de direito administrativo expressos, literalmente previstos no texto da Constituição Federal. E além deles, nós temos também os princípios que estão implícitos, que nós vamos ver a seguir. Bom, vamos comentar então sobre estes princípios expressos aqui no texto da Constituição Federal. Começando pela legalidade. O princípio da legalidade, ele é associado a uma teoria no direito administrativo que é chamada de teoria do silêncio negativo. Teoria do silêncio negativo. O que significa esta teoria do silêncio negativo? Significa que no silêncio da lei, a administração não pode atuar. O princípio da legalidade administrativa, ele é ao contrário do princípio da legalidade criminal. Porque pela legalidade criminal, tudo que não estiver na lei previsto como crime, você pode fazer. Não vai ter nenhum problema. Por quê? Não há crime sem lei anterior que o defina. E se não há crime sem uma lei que o defina, tu pode fazer tudo que não esteja previsto como crime, tipificado no Código Penal ou em alguma outra lei como crime. Pois bem, isto é para o direito penal, para as pessoas em geral. Agora, quando você está na administração pública, o princípio da legalidade é justamente o contrário. Só pode fazer o que a lei autorizar. Se a lei não autoriza, não pode fazer. Por isso é teoria do silêncio negativo neste caso. Pois bem, vamos exemplificar. Vamos supor que o governador do estado pretende criar uma nova empresa pública. Como que se cria uma empresa? Empresa em geral, como é que eu crio uma empresa? Eu vou lá na junta comercial, atendo os requisitos e registro lá, então crio um CNPJ, criei uma empresa. Será que o governador ele pode simplesmente um dia acordar, vou criar uma empresa? Ele pode se dirigir à junta comercial, criou a empresa e está resolvido? Não. Para o administrador, o caminho é mais demorado. Existe a necessidade do atendimento da legalidade. E o que significa neste caso? O que é necessário para que eu crie uma empresa? Uma lei autorizando a criação. Quem é que faz a lei? Se é no âmbito estadual, serão deputados. Se é no âmbito municipal, serão vereadores. Então, para que um governador crie uma empresa, é indispensável que haja uma lei autorizando. Ele não pode simplesmente acordar e decidir criar uma empresa. Então é isso o princípio da legalidade. Toda atuação da administração pública depende de autorização em lei.
lei autorizando que os atos sejam adotados. Muitas vezes, quando um presidente ou governador pretende implantar uma nova política, ele precisa antes aprovar isso nas casas legislativas. Ele precisa ter uma lei do Poder Legislativo, autorizando o Poder Executivo, autorizando a administração pública a atuar. É essa a ideia. Tranquilo, pessoal? Maravilha! Próximo vídeo a gente volta para continuar estudando os princípios do direito administrativo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!